Bíblia no Salmo de número 126. Como já dissemos, hoje falaremos sobre um amor que liberta. E o Salmo 126 será o nosso trecho nesta manhã. E a palavra de Deus, santa, maravilhosa e poderosa, nos diz assim, no Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nós te louvamos, meu Deus, pela leitura da tua palavra. Nós te louvamos por este culto e tudo que nós já pudemos aqui, meu Deus, oferecer ao Senhor e receber de ti também, meu Pai, através dos hinos, das orações e da comunhão do teu povo, se unindo, meu Deus, para interceder uns pelos outros. E certamente agora, nós estamos aqui, meu Pai, dispostos a ouvir a tua palavra, o que o Senhor tem a falar aos nossos corações, e que mais uma vez, meu Deus, o teu Santo Espírito tenha a liberdade plena de falar conosco, e que nós, atentos, possamos ouvir e responder, meu Deus, à tua voz. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. Um amor que liberta. Esse é, sem dúvida alguma, um belíssimo salmo da palavra de Deus. São muitos versículos aqui, apesar de serem apenas 6, que marcam o nosso coração, que nos trazem esperança e fazem parte do nosso dia a dia, recitando as palavras deles. E devido exatamente à alegria que esse salmo vai trazer, alguns estudiosos associam ele a 2 fenômenos que aconteceram à nação de Israel. O primeiro deles é o livramento que Deus trouxe quando Senaqueribe, rei da Assíria, durante o reinado do rei Ezequias, cercou a Israel, tentando então invadir e dominar a cidade. Nós vemos esse relato narrado no livro do profeta Isaías, nos capítulos 36 a 37, e vemos também em 2 Reis, capítulo de número 18 e de número 19. Mas o mais provável mesmo é que esse salmo ele se refira ao retorno dos israelitas após o exílio de 70 anos, um exílio que começou com a Babilônia, passou pelo Império Medo-Persa e finalizou no Império Grego. Ou é o contrário? Pode ser. Não, está certo. Obrigado, irmão Ricardo. Finalizou com o Império Grego, Dario, libertando então a nação para poder voltar para Israel. E por que se acredita que é mais provável isso? No versículo 4, a palavra traze-nos, em algumas versões traduzida por restaurar, é a mesma palavra hebraica. O Esdras, Neemias e Jeremias, quando se retratam, quando falam do retorno da nação de Israel para a sua terra após o exílio. E é por isso então que muitos acreditam que esse salmo ele tenha sido escrito nesse momento. E era um salmo, ele é chamado de salmo de romanagem, como nós já vimos na mensagem do domingo passado, dos salmos de número 120 a 134, enquanto peregrinavam ao longo do país, a nação de Israel, o povo saía das várias regiões para ir até Jerusalém. No caminho eles iam cantando, e esse salmo faz parte deste cântico, por isso chamado de romanagem. Mas, meus irmãos, a questão é que, sendo uma situação ou sendo outra, uma verdade preciosa que nós vemos aqui nesse salmo é, mais uma vez, o amor de Deus para com o seu povo. Porque, se for exatamente como é dito na segunda questão, a questão da libertação do exílio,
Deus trouxe ao povo libertação. Eles não se libertaram. Foi Deus que, por amor, os libertou de 70 anos, 7 décadas de exílio em terra estranha. E nesse salmo nós podemos ver a alegria do povo ao experimentar essa libertação. Eu acho lindo quando no versículo de número 1, eles vão dizer que quando o Senhor trouxe do cativeiro aos seus filhos, a nós estávamos como os que sonham. Era como um sonho que se realizava. Quantos anos no exílio, eu acredito que crianças nasceram nesse exílio, crianças passaram anos e anos e anos ouvindo de seus pais, de seus avós, de pessoas próximas sobre a nação de Israel, as grandezas que Deus já tinha feito, e eu fico imaginando o quanto esses gostariam de voltar para o seu lar, para a sua casa, para estar novamente na terra que Deus deu a cada um deles. E por isso a expressão, nós estávamos como os que sonham. E eu sei que alguns aqui, nessa manhã, vivem a mesma expectativa de encontrarem no Senhor libertação para alguma determinada área na sua vida. Porque, meus irmãos, nós, como seres humanos, temos algumas prisões. É verdade, nós temos algumas prisões, mas louvado seja o nome do Senhor. Deus nos ama tanto que Ele nos liberta de todas elas. O nosso Deus nos liberta de todas as nossas prisões. E essa libertação é uma realidade oferecida a todos. Todo aquele que crê encontra em Deus, no Senhor, libertação. E sobre quais libertações eu gostaria de falar nessa manhã? Algumas delas. A primeira, o amor nos liberta das tristezas. É o que nós vemos dos versículos de 1 a 3. O povo jubilava por estar voltando para sua terra, para sua casa, seu lar. O tempo no exílio, meus irmãos, foi um tempo de muita tristeza. Se você pode, vire apenas algumas páginas. Salmo de número 137, na sua Bíblia. Os versículos de 1 a 4 vão nos dizer qual era a situação do povo quando eles estavam lá em terra estranha, lá na Babilônia. A palavra de Deus nos diz assim, Salmo 137, de 1 a 4. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Olha isso, meus irmãos, a pergunta. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? A nação de Israel, então, no exílio, terra estranha, deuses estranhos, costumes estranhos, tudo estranho. Para eles era uma tristeza estar ali, principalmente, creio eu, quando se lembravam dos tempos de glória vividos com o rei Davi, por exemplo, com o rei Salomão. O povo estava triste, o povo estava certamente com o seu coração destruído, machucado pela tristeza. Mas é muito importante que nós nos lembremos a razão, o porquê da nação estar exilada, da nação estar enfrentando toda aquela tristeza. E essa razão foi o pecado do povo. O povo pecou. Deus enviou muitos profetas, levando mensagens a eles, dizendo, arrependam-se dos seus pecados, mudem a vossa atitude, trilhem outros caminhos. Mas o povo não deu ouvidos à voz de Deus. E porque o povo permaneceu no pecado, veio sobre eles o exílio, veio sobre eles o castigo. Mas, meus irmãos, isso não está sujeito somente à nação de Israel. Qualquer um de nós pode ser
pego pela tristeza. Cada um de nós aqui pode ser aprisionado pela tristeza. Mas assim como Deus trouxe a libertação para a nação de Israel, Deus pode libertar você da tristeza que você tem sentido nesta manhã, ou da tristeza que você tem sentido ao longo de dias. Deus tem poder, e somente Deus tem poder para libertar você desta tristeza. Eu já preguei aqui em um dos domingos pela manhã, o amor de Deus, meus irmãos, é um amor que não conhece fronteiras. O amor de Deus, ele vai além de todas as fronteiras. Ele é mais poderoso do que qualquer fronteira que se levante, inclusive a fronteira do pecado, que é a única que cria entre nós separação entre nós e Deus. O amor de Deus vai além. A prova, a nação de Israel, depois de 70 anos de exílio, eles não foram abandonados pelo Senhor, mas quando se lembraram dele, quando buscaram a ele, eles encontraram em Deus o amor, e o amor de Deus os libertou do exílio. A tristeza, ela não pode aprisionar você para sempre. Deus pode libertar você das suas tristezas. E a realidade é que eu não sei o que é que foi que ocasionou essa tristeza no seu coração. Pode ser que essa tristeza tenha sido ocasionada pelas muitas tormentas, adversidades, tempestades que se levantam diante de nós, porque, meus irmãos, nós sabemos, a vida é assim. A vida não é um mar de rosas, muito pelo contrário. São muitas as dificuldades, são muitas as tormentas. São muitas as intempéries. Às vezes, meus irmãos, nós nos sentimos até mesmo sufocados. Tamanha quantidade de problemas. Tem momentos na nossa vida que é um problemazinho aqui, outro probleminha ali, parece que é até fácil de lidar com eles. Mas existem outros momentos na nossa vida que nós parecemos Jó. E é um problema chegando atrás do outro e a gente tem que lidar com um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu sei que isso pode acontecer. Mas em nome de Jesus, busque a presença do Senhor, lembre-se de que Deus te ama, e você encontrará no Senhor o consolo, e Deus trará a você libertação de todas essas tristezas e dos problemas também. Porque Deus dará a você forças, Deus abrirá caminhos, Deus fará o que estiver em suas mãos, e nós sabemos que o nosso Deus, Ele faz até o impossível, e isso tudo Ele fará por amor a você, se você tão somente buscar nele, se você tão somente esperar nele, se você for à presença do Senhor, confiando de que Ele, por amar a você, Ele pode te abençoar. Quantas vezes, meus irmãos, eu já entrei na presença do Senhor em oração, chorando, porque são situações que se levantam diante de nós. E eu acho maravilhoso, meus irmãos, porque a palavra de Deus ela vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nosso Deus, meus irmãos, nos ama tanto, que no nosso momento de tristeza Ele não nos abandona, muito pelo contrário, Ele nos dá consolo. Mas eu preciso falar também nessa manhã, que se a sua tristeza é causada por pecado, porque saiba que o pecado ele pode causar alegria momentânea, mas a tristeza que ele traz depois é muito pior, é muito mais intensa do que a pouca alegria que ele garantiu. E essa tristeza pode aprisionar você, porque o pecado nos aprisiona. E se por um acaso a sua tristeza ela é ocasionada por pecado, há também libertação para você sobre o pecado, para depois vir a libertação sobre essa tristeza. Porque louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Eu não canso de dizer, o maior vilão da história do ser humano não é Satanás. A Bíblia diz que Satanás já foi destruído. Eu já disse isso aqui algumas outras vezes. O maior vilão da história do ser humano não é o mundo também foi derrubado, também foi derrotado pelo Senhor e Salvador na cruz.
Eles não podem nos separar de Deus. É o que diz Romanos 8, versículos de 33 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será tristeza, fome, a morte. Tantas coisas o apóstolo Paulo ali menciona. E o que é que ele diz? Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Mas o pecado pode. É Isaías 59, versículo 2. São os vossos pecados. E quando eu digo vossos, não digo dos irmãos, eu digo os nossos. Porque é Deus falando com a nação de Israel. Os vossos pecados, as vossas iniquidades têm poder de criar separação entre mim e ti. O grande vilão da história do ser humano é o pecado. Não é Satanás que condena o homem ao inferno, é o pecado. É a dureza do coração em reconhecer Jesus como Senhor e Salvador que leva para o inferno. É o pecado. Portanto, em nome de Jesus, se a sua tristeza ela é trazida por conta de algum pecado, confesse o seu pecado ao Senhor e Salvador Jesus. Deixa Ele te libertar. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 27. Quem guarda o seu pecado nunca prosperará. Nunca, e nunca, meus irmãos, nunca é nunca. Aquele que guarda o pecado não prospera, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você quer ser liberto da sua tristeza? Essa tristeza está sendo causada por pecado? Deus ele quer usar de misericórdia com você, Ele quer te libertar disso tudo, mas em nome de Jesus confesse. E pare de caminhar com o fardo pesado do pecado sobre as costas. Ele só vai te trazer mal. Deus te ama. Ele não quer ver você aprisionado ao pecado. Ele quer te libertar disso. Mas há outras duas razões pelas quais nós podemos ver que o amor de Deus traz a nós liberdade. O amor de Deus nos liberta da sequidão. Olha o versículo 4 comigo. Traze-nos outra vez ao Senhor do cativeiro, como as correntes das águas no sul. O povo clamava a Deus que o trouxesse como as correntes das águas do sul. Isso nada mais é, meus irmãos, do que uma referência, feita inclusive por Davi em um determinado momento, sobre as torrentes ou correntes do Negueb. O Negueb é um deserto que ocupa aproximadamente 60% do território da nação de Israel, localizado ao sul, perto do Mar Morto. Deus nos deu a bênção, meus irmãos, de passar ali perto. E é deserto mesmo. Não é como o deserto talvez mais famoso do mundo, o deserto do Saara, com aquelas dunas enormes de areia fininha. Não. É um deserto pedregoso. É um sólido bem árido, bem difícil. É um deserto muito hostil. Essa é que é bem a verdade. E durante grande parte do ano, a região ali do Negueb, ela passa por um rigoroso verão. E a principal característica desse verão é a falta de chuvas. É seco. Passa meses e meses e meses sem chover naquela região. Mas, quando vem um inverno, quando vem um bom inverno, no topo das montanhas começa então a chover. E aquela água que vai se acumulando nas montanhas, começa a descer, então, e se formam aí as torrentes. E por isso as torrentes do Negueb, porque o deserto, então, ele é invadido por rios, por ribeiros que afluem, e as suas águas enchem aquele lugar. E conforme passa, meus irmãos, o tempo, aquela água ela vai evaporando, e por conta disso, flores começam a surgir. E o deserto, então, passa a ganhar vida. O deserto fica cheio de vida. Esse, meus irmãos, é o poder, é o amor de Deus sobre nossas vidas. Um poder de poder restaurar o mais seco deserto e transformar num lugar de vida. É o poder de poder restaurar o mais seco coração e transformá-lo novamente num coração cheio de vida.
Queridos, durante todo esse mês, o trecho base das nossas mensagens e dos nossos estudos tem sido 1 João 4,19. Vamos todos juntos mais uma vez? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro, e é inevitável que um questionamento seja feito por cada um de nós. O quanto eu amo a Deus? O quanto eu tenho amado ao Senhor? Meus irmãos, esse mês tem sido maravilhoso. Todos os meses na nossa igreja, meus irmãos, são maravilhosos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aqui na nossa igreja, a palavra de Deus, ela é sempre pregada e muito bem pregada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma igreja que espiritualmente nos alimenta. Não é só em julho, é o ano todo. Louvado seja Deus por isso. Mas principalmente, meus irmãos, esse mês, a palavra de Deus quer chamar a nossa atenção para a nossa resposta a esse amor de Deus por cada um de nós. E se ao longo desse mês, o seu coração, o meu coração, não está mais inclinado a amar mais ao Senhor, a obedecer mais ao Senhor, a buscar mais o Senhor, em resposta a esse amor, meus irmãos, eu e você precisamos orar mais. Nós precisamos ler mais a palavra de Deus, porque nós não podemos nos manter da mesma forma diante de tal amor. E se por um acaso você está aqui nessa manhã e você se encontra nessa situação, é porque pode ser que seu coração esteja enfrentando um período de sequidão. Mas não tema. É o que a palavra de Deus diz, não é o pastor Fernando? Não tema. Porque Deus te ama a ponto de fazer com que esse período de sequidão vá embora e você se encha novamente de vida. E que você se encha de vida abundante, que é essa vida que Jesus nos dá. Vida abundante não é viver muito. A nossa irmã, que hoje passa o seu primeiro domingo na presença do Senhor, como diria o nosso pastor Josué, nas mansões celestiais, teve uma longa vida, uma boa vida, 93 anos. A irmã Lia partiu para a glória. Mas não é pelos muitos anos que a vida dela foi abundante, meus irmãos. A vida dela foi abundante porque ela viveu na presença de Jesus. Ela viveu buscando e experimentando mais da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do agir de Deus sobre a vida dela. E essa vida não está exclusiva somente a ela, mas a cada um daqueles que busca. E todo aquele que busca passa por uma transformação em seu coração, aonde Deus faz o coração pulsar com vida e vida abundante. E essa vida, meus irmãos, que não se resume somente aqui, mas é uma vida que adentra a eternidade e lá fica ainda melhor. Porque na eternidade não tem mais pecado, na eternidade não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais nada disso. Na eternidade é plenitude de alegria, de prazer, de contentamento e satisfação na presença de Jesus. Portanto, se hoje você passa por um período de sequidão, Deus trouxe você aqui para que você abra seu coração e você deixe Deus inundar o seu coração com vida. Porque coração que tem a Jesus não pode ser um coração seco. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que aquele que abre sua vida, abre seu coração a Jesus, forma-se nele fontes que jorram por toda a eternidade, e é fonte de água viva. Não é água parada, não é água morta, mas é água viva. Meus irmãos, nós temos dentro de nós o Espírito Santo do Senhor e Salvador. Nós temos dentro de nós, meus irmãos, a fonte da vida. É uma contradição muito grande para um cristão viver em sequidão. Contradição porque o normal é o cristão viver uma vida cheia de vida. E é isso que Deus quer proporcionar para você hoje. Portanto, abra seu coração a Ele.
Se é a tristeza que tem te incomodado, abra seu coração para Jesus. Nós cantamos, deixe a luz brilhar. Aonde há luz, meus irmãos, não há tristeza. Aonde há a luz de Jesus, não há tristeza. Agora, se é sequidão, louvado seja o nome do Senhor, porque você está aqui hoje para que Deus ele possa restaurar o seu coração. Busque a sua presença e Ele abençoará você. Eu peço que você feche seus olhos nesse momento, porque nós vamos agora ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos liberta. O Senhor nos libertou, meu Deus, da condenação do pecado. O Senhor nos liberta, meu Deus, do poder do pecado. E o Senhor nos liberta também, meu Deus, das tristezas que possam assolar o nosso coração. O Senhor nos liberta, meu Deus, também dos momentos de sequidão em nossa vida. E tantas outras coisas mais, meu Deus, o Senhor nos traz libertação. E por isso eu estou aqui clamando que a esses irmãos que ouviram a Tua palavra, meu Deus, e estão agora com seus corações abertos, nesse momento de apelo e de convite, sejam, meu Pai, ricamente abençoados pelo Senhor. Nós permanecemos ainda em atitude de oração.